Uniclac. Fala, galera, e aí, tudo jóia? Bebeu tua água, comeu teu biscoitinho, tomou teu café, tá tranquilo, tá relaxado. Então, agora que a gente já viu 7 questões e um conteúdo bem amplo, espero que você já tenha absorvido aí, tudo tranquilo, tenha relaxado. Agora a gente vai continuar a nossa segunda etapa. Então vamos lá para a nossa jornada de 15 questões, dessa forma entendendo o perfil da banca OACP, que é uma banca, diga-se de passagem, extremamente tradicionalista. Então a visão tradicional é o que a gente vai trabalhar aqui, ok? Então vamos lá, ó. Oitava questão. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o universo inteiro era pequeno ou bastante. A oração acima pode ser reescrita sem prejuízo sintático semântico para o fragmento por. Vamos lá, galera. Quando o camarada trabalha reescritura de frases, ele na verdade pode trabalhar qualquer coisa. Pode trabalhar crase, concordância, pontuação, ele pode trabalhar acentuação, ele pode trabalhar colocação pronominal, ele pode trabalhar conjunção. E a banca OACP mostra uma tendência muito grande de trabalhar as questões de reescrituras de frases sempre com as conjunções. Então, para isso, eu preciso realmente dominar as conjunções. Você vai olhar para o enunciado, ela não tem o hábito de ficar modificando as estruturas, como, por exemplo, se você fosse fazer a banca CESP, o camarada ficar modificando, mexendo, ela não vai fazer isso. Ela tem o hábito de colocar a estrutura exatamente como está no enunciado. Ela só vai mudando o quê? As conjunções. Então é óbvio que se ela usa, por exemplo, uma conjunção causal, ela não pode trocar por uma conjunção temporal. Se ela usa uma conjunção que é temporal, não pode trocar por uma conjunção adversativa. Essa é a pegada, é dominar o valor das conjunções. Então vamos lá. Se ele coloca a combinação é inevitável, dado que nos seus primórdios, o universo inteiro era pequeno ou bastante, a expressão dado que, ela é causal. Então aqui tem uma relação de causa e consequência. O que é a causa? É a origem de um processo. O que é a consequência? É o que decorre diante daquilo. Então, dado que nos seus primórdios o universo inteiro era pequeno bastante, a combinação é inevitável. Então tem uma relação de causa e consequência. Beleza. Então vamos lá. Basta eu procurar uma expressão que seja causal. A combinação é inevitável, como nos seus primórdios o universo inteiro era pequeno bastante. Então, quando a gente tem o como, a gente até pode ter uma relação causal. O como ele pode expressar relação causal, relação de comparação e relação de conformidade. Quando ele vai ser causal, quando ele encabeçar a sentença, a estrutura. Então eu digo assim, ó, como estava chovendo, não foi à praia. Então qual é a causa? É a chuva. E a consequência? Não ir à praia. Só que aqui é o seguinte, aquele como está encabeçando a estrutura? Não. Quando ele não encabeça a estrutura, ou ele é comparativo ou é conformativo. Então eu digo assim, ó, Edmundo joga como Bebeto. Então, eu estou comparando o Edmundo ao Bebeto. Eu consigo dizer que o Edmundo joga igual ao Bebeto. Agora, eu digo assim, ó, Edmundo joga como o Felipão o orientou. Eu não penso na expressão da igualdade, da comparação direta aí. Eu não posso dizer que o Edmundo joga igual ao Felipão. Eu posso dizer que o Edmundo joga segundo o Felipão orientou, conforme o Felipão orientou. Então tem uma relação de conformidade. Então quando está no meio, ou é comparação ou é conformidade. Então a gente diz aqui, a combinação é inevitável como nos seus primórdios. Então a pegada aqui seria de comparação. Não pode ser a nossa resposta. Letra B. A combinação é inevitável, embora, galera, embora é concessiva, é a principal conjunção concessiva, então não tem nem erro. Vamos continuar. Letra C, a combinação é inevitável, apesar que também é concessivo. Vamos continuar. A combinação é inevitável conquanto também é o quê?
concessivo. Então, caramba, só restou a letra E. A combinação é inevitável, uma vez que também é causal da mesma forma que dado que. Então, o gabarito da questão 8 é a letra E. Ok? Tranquilo? Então, vamos agora para a questão 9. Questão 9 está assim, ó. Não há dúvida que o processo... Aí o cara bota assim, não há atendimento à norma padrão quanto a... Galera, o negócio é o seguinte, eu sei que você passou pela escola, eu sei que você já estudou talvez para outros concursos, e aí o que ficou na tua cabeça? Provavelmente, que nas orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas e completivas nominais, que são aquelas orações subordinadas que sempre têm preposição, talvez, dependendo do teu professor, ele deve ter mencionado que elas são facultativas. E é totalmente plausível quando você trabalha para a banca CESP. Então, elas realmente são facultativas. E para a OCP, elas são obrigatórias, porque a OCP ela é extremamente tradicionalista. Então, quando você tem um verbo ou um nome que exige uma preposição, ou seja, uma regência verbal ou uma regência nominal, não importa se o período é simples ou é composto, aquela preposição é, portanto, obrigatória. Então, aqui, ó, não há dúvida de que o processo, não há dúvida disso. O nome dúvida, ele exige a preposição de. Quem tem dúvida de alguma coisa. Então, como dúvida é um nome e não um verbo, a gente tem um caso de regência nominal. Então, aqui deveria aparecer a preposição de. Portanto, teve um erro de regência nominal, ok? Então, gabarito da 9, com certeza, letra A. Vamos para a questão 10. Questão 10 está aí, ó. A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa. Ao olhar as alternativas, a gente vai perceber que todas elas têm um advérbio destacado. E aí pensa comigo, ó. Quando eu tenho um advérbio, ele serve para quê? Ele serve para indicar uma circunstância. Qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Agora, além de indicar uma circunstância, ele serve para modificar quem? O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. E para por aí? Não, ele também é capaz de modificar uma oração toda. Eu digo assim, ó, ontem Raul jogou bola. Ele não está jogando hoje, jogou ontem. Então esse ontem, ele modifica a oração toda, ok? Tranquilo? Então, ó, o advérbio ele serve para indicar uma circunstância, para modificar um adjetivo, para modificar um verbo, para modificar o próprio advérbio e também para modificar uma oração toda. Aí vamos lá, ó. Vamos prestar atenção no comando da questão. Ele diz assim, ó, a expressão destacada, são essas expressões aqui, que expressa o modo da ação verbal. Então, preste atenção, ele não quer uma estrutura, ele não quer um advérbio que modifique uma oração toda. Ele não quer um advérbio que modifique um adjetivo. Ele não quer um advérbio que modifique o próprio advérbio. Ele quer um advérbio que modifique o verbo. Então, vamos lá. Letra A. Inevitavelmente leva a reflexões. Esta estrutura aqui, ó, ela está modificando a oração como um todo. Letra B. Especialmente para as pessoas de fé. Especialmente modifica a oração como um todo. Letra C. Teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões. Olha a estrutura que tem aqui, ó. A aproximadamente.
Este aproximadamente dá uma ideia temporal. Na próxima aqui, presumivelmente a vida veio da não vida. Presumivelmente dá uma ideia de presunção, de dúvida, né, de incerteza. Agora, letra E. Espontaneamente, um núcleo radioativo decai espontaneamente. Então, um núcleo radioativo decai como? Espontaneamente. É o modo como decai. Então, questão 10, gabarito, letra E. Entenderam o processo? Não era só modificar o verbo, era modificar o verbo e ainda indicar modo. Na A e na B, não modificam o verbo, a oração como um todo. Na letra C e na D, até trabalham, mas modificando, trabalhando com outro tipo de circunstância. Em uma com circunstância de tempo e na outra com circunstância de dúvida. E apenas na letra E foi trabalhado o valor de modo. Então, gabarito da 10, sem sombra de dúvidas, letra E de elefante. Vamos para a questão 11. Questão boa, Eles foram acompanhados desde o nascimento, em março de 1946, durante mais de 60 anos. Podemos afirmar que... as vírgulas foram utilizadas para separar uma adjunta adverbial de tempo. Ok. Então, até aí, tá tranquilo. Aí eu só vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente tem uma adjunta adverbial, ele pode ter vírgula. Vamos lá. Vamos levantar aqui a bola, Eu coloco assim. João comeu uma torta ontem. Nessa estrutura, pode sim ter uma vírgula. Eu sei que você aprendeu que na estrutura do sistema SVC, que é a ordem direta da língua portuguesa, não pode ter vírgula. Mas aí tem que ficar bem claro. Eu não posso ter vírgula entre o sujeito e o verbo. Não posso realmente. E eu não posso ter vírgula entre o verbo e o complemento exigido por ele. Então, quem ensinou isso daqui muito bem pra gente foi a tia Teté lá na escola, em que ela ensinou sujeito, verbo, objeto e seus complementos. Como assim? Porque para a gramática tradicional, e a banca AOCP trabalha com a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, o objeto é o elemento que é exigido pelo verbo. Então, quando eu coloco aqui sujeito, verbo e objeto, realmente não vai ter vírgula. Não vai ter vírgula entre o sujeito e o verbo, assim como não vai ter vírgula entre o verbo e o objeto, porque foi o verdadeiro complemento exigido por ele. E quem são esses complementos? São os complementos adverbiais, são as meras circunstâncias. Pode ter vírgula aqui? Se tiver na ordem direta, pode, uma vírgula facultativa. Então, quando eu digo, João comeu uma torta ontem, aqui cabe uma vírgula facultativa. Agora, precisaria de vírgula? Não. Mas por que a gente coloca uma vírgula? Só se a intenção for dar uma enfatizada. Por exemplo, estou aqui numa sala. No estúdio, né? Estou no estúdio. Aí alguém fala assim, ih, caramba, tá tudo sujo aqui de torta. Ah, com certeza foi o João. Aí eu vou e falo assim, hoje? Hoje não. O João comeu uma torta ontem. Então a sujeira não é do João. Entenderam a pegada? Agora, quando está na ordem direta, cabe uma vírgula facultativa. E quando a gente desloca aquele adjunto adverbial, porque a posição original do adjunto adverbial é no final da oração. Quando a gente desloca ou para o início ou para o meio, a gente entra na concepção de que a vírgula pode ser facultativa ou obrigatória. Quando é que ela vai ser facultativa? Quando ela tiver menos de 3 palavras.
Quando é que ela vai ser obrigatória? Quando ela tiver mais de 3 palavras. E por que a gente define assim? Porque a ABL, a Academia Brasileira de Letras, já se posicionou. Porque, na verdade, se a gente fosse pensar nisso, a gente ia entrar num samba do crioulo doido, ia ficar muito confuso, porque tem autor que diz que 2 palavras já é uma adjunta adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. Tem autor que diz que 5 palavras é uma adjunta adverbial grande. Aí, caramba, como é que eu fico? Esse negócio de que é grande ou é pequeno é muito subjetivo, não é verdade? Então, a gente vai se apegar à ABL. Então, coloca aqui, ó, ontem, vírgula, João comeu uma torta. Nesse caso aqui, ó, essa vírgula é facultativa. Agora eu coloco assim, ó, na semana passada, vírgula, João comeu uma torta, já tenho vírgula obrigatória. Agora, vou te tranquilizar. A OCP vai fazer como? Ela vai exigir apenas a identificação do motivo da vírgula, independentemente de ser uma adjunta adverbial curto ou grande. Ela quer saber por que tem aquela vírgula. Aquela vírgula está ali, tanto obrigatória quanto facultativa, porque está isolando um adjunto adverbial deslocado. Esse é o motivo. Agora, e se ela quiser trabalhar em cima da vírgula de forma mais específica? Ela vai perguntar se a vírgula é facultativa. Vai, mas como? Ela vai dizer assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela em que a retirada da vírgula não atribui prejuízo gramatical ou semântico? Aí é óbvio que é uma vírgula facultativa. Mas olha como é que ela vai ser esperta. Quando ela for trabalhar isso, ela vai trabalhar com apenas uma palavra, para mostrar que é um adjunto adverbial pequeno e que a vírgula é facultativa. Porque se ela colocar um adjunto adverbial grande, ela já vai colocar com 3 ou mais palavras. Ela não vai colocar com 2, para o aluno ficar na dúvida. Caramba, e aí, agora? Não, ela vai colocar com uma palavra. E uma palavra, a vírgula é facultativa. Se eu retirar, não faz a menor diferença, é facultativa. Não tem prejuízo gramatical ou semântico, essa é a verdade. Agora, a identificação do motivo da vírgula é importante. Então, aqui na questão, quando ele diz que as vírgulas foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de tempo, sim, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Detalhe, vírgulas obrigatórias, porque tem mais de 3 palavras. Agora, letra B, trata-se de uma oração sem sujeito. Caramba, nada a ver, ó. Aqui, ó, o sujeito, eles. Letra C, não é certo a presença de um pronome do caso oblíquo. Não, galera, tem um pronome pessoal do caso reto. Letra D, as vírgulas foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de lugar antecipado. Aqui não é lugar, aqui é tempo. E letra E, as vírgulas foram utilizadas para separar aposto. Não, aqui é um adjunto adverbial. Então, matamos com certeza que o gabarito da questão 11 é a letra A. Vamos para a questão 12. Mais uma questão de conjunção, ó. Assinale a alternativa correta. É preciso reconhecer, porém, que a guerra no Iraque não chegou a ser o fracasso vietnamita que muitos preveram que seria. O conectivo destacado introduz uma ideia de, galera, porém é conjunção adversativa sempre. Então vamos lá. Alternância, conclusão, adição, adversidade é o gabarito. Porém, sempre vai ser uma conjunção adversativa, independentemente de estar entre vírgulas, deslocado como está ali, ou não. O porém é sempre adversativo. Por isso que eu te digo, é importante gravar as conjunções, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui na pegada. Questão 13, olha só. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que teve sua acentuação alterada de acordo com a reforma ortográfica da língua portuguesa. Aí ele botou século, prisões, botou frutífero, anatômico e consequentemente. Caramba, essa questão é muito fácil. Século é uma proparoxítona. Prisões é uma paroxítona terminada em es. Ué, Sidney, mas e esse acento aí?
O tio não é acento, o tio é marca de nasalização. Frutífero é uma proparoxítona. Atômico é uma proparoxítona. E, consequentemente, a gente sabe que o trema já caiu, né, galera? Então, gabarito da questão 13, letra E, sem sombra de dúvidas. Só que é o seguinte, já que a gente percebeu que pode cair uma questão de acentuação, a gente faz uma revisão rápida aqui sobre a acentuação. A única coisa que a gente precisa saber são as regras básicas. Então, vamos lá. Eu tenho proparoxítona, eu tenho paroxítona e eu tenho a oxítona. Isso aqui é a questão da posição da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba forte. Então, quando eu falo que eu tenho uma proparoxítona, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Paroxítona, na penúltima sílaba. E oxítona, na última sílaba. Detalhe, aqui eu tenho de ser esperto, porque para a palavra ser uma oxítona, ou seja, ter a sílaba tônica na última sílaba, essa palavra precisa ter no mínimo 2 sílabas. Porque se ela tiver apenas uma sílaba, é um monossílabo tônico. E pronto, acabou. Agora a gente vai definir as regras. Proparoxítona é mole. Todas acentuadas. Beleza, todas acentuadas. Tanto é que a nossa questão aí estava repleta de proparoxítonas e a gente já mata que são todas acentuadas. Agora, e quando eu tenho oxítona e paroxítona? Aí o bicho pega, porque você vai pensar, caramba, tem uma porrada de regra lá na gramática, o que eu vou fazer? Aí a gente vai definir um quadrinho básico para você não ter problema. Então vamos lá, vamos fazer um quadrinho básico. E por que a gente pode fazer um quadrinho básico? Porque a oxítona e a paroxítona são confluentes. O que significa? Que o que acontece em uma não vai acontecer na outra e vice-versa. Então, já que a gente está falando de sílaba tônica, eu tenho de falar de vogal. Só existe sílaba se eu tiver vogal. E aí você lembra das vogais A, E, I, O, U. Com certeza na escola o professor falou contigo que existiam as verdadeiras vogais e as falsas vogais. Ou então ele chamou de vogais e semivogais. Como é que isso funcionava? As verdadeiras vogais A, E, I, U. E as semis I e U. Ou então as falsas I e U e as verdadeiras A, E e U. Beleza. Então as verdadeiras estão aqui, ó. A, E e U. E a terminação em também. E os seus plurais. Ou seja, a, as, es, os, em, ens. Aí o que vai acontecer? Quando for uma oxítona terminada em A, E, O, ou então as, es, os, ens, ela simplesmente tem acento. Exemplos: sofá, café, cipó, também, parabéns e por aí vai. Agora, se o que acontece em uma não vai acontecer na outra, quando for uma paroxítona terminada em A, E, O, em, aí ela simplesmente não tem acento. Não tem acento. Aí você vai pensar, ué, então é uma palavra que quase não cai em prova, né? Muito pelo contrário, é uma palavra que cai muito em prova. Afinal de contas, não tem acento nestas terminações, mas terá acento em qualquer outro tipo. Por exemplo, eu coloco aqui a palavra útil. A palavra útil, ela é uma paroxítona terminada em L. Tem o L aqui na listinha? Não, não tem. Então, ela simplesmente tem acento. A palavra poker, ela é uma paroxítona, só que ela é terminada em R. Tem o R aqui na nossa listinha? Não, não tem. Então, ela vai ter o acento. Quais são as principais paroxítonas que caem em prova? São as paroxítonas terminadas em ditongo, como, por exemplo, a palavra relatório. Aí o aluno às vezes pensa assim, ué, mas ela é uma paroxítona terminada em O. Mas não é terminada em O. Não tem ali a vogal sozinha. Ela é terminada num ditongo. E toda paroxítona terminada em ditongo, ela leva acento. Normalmente essas paroxítonas terminadas em ditongo são palavras que a gente usa corriqueiramente no dia a dia. Então a gente não tem dificuldade. Aí o que o avaliador faz então para poder derrubar o candidato? Ele coloca palavras com til. Então ele vai colocar aqui, ó, órgão.
Aí o aluno pensa assim, ué, mas a palavra já tem um acento. Não, ela não tem acento. O tio é marca de nasalização. E aí pensa comigo, onde é que está a sílaba tônica? Está no OR. Porque se o tio fosse um acento, a gente não falaria órgão, nós falaríamos órgão. E não é assim que funciona, eu falo órgão. Então é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, mais uma vez, é acentuada. Palavra interessante para poder cair na prova em relação a isso aqui. Tem? Tem, meu companheiro. É a palavra hífen. Vamos lá. Você já anotou, provavelmente. Então, vamos agora, para aproveitar o espaço, colocar aqui a palavra hífen. Ó. Vamos botar para comparar hífen e item. Pensa comigo. Item é uma paroxítona terminada em "en". O "en" está no quadrinho, então ela não tem acento. Agora olha a palavra hífen. Ela é uma paroxítona terminada em "n". Ela não é terminada em "em". Ela é terminada em "n". E o "n" não está no quadrinho. Então hífen tem acento. Agora, vamos jogar as palavras para o plural. Item, itens. Hífen, hífens. E aí pensa comigo. Itens é uma paroxítona terminada em "ens". O "ens" está no quadrinho, não tem acento. Agora olha hífens. É uma paroxítona terminada em "ens". O "ens" está no quadrinho, não tem acento. Então, muito cuidado, ó. Hífen tem acento e hífens não tem acento. Muito cuidado, beleza? Tranquilo até aí? Foi, né? Agora, vamos aproveitar e vamos trabalhar aqui, já que nós trabalhamos as 3 posições, uma coisa que modificou com a reforma. Modificaram os ditongos abertos em "e" e "oi", mas apenas quando forem paroxítonas. Ideia, assembleia, mocreia, heróico e por aí vai. Só que elas só tiraram acento quando elas forem o quê? Paroxítonas. Mas quando elas forem oxítonas, mantém o acento. Quer ver? Vamos colocar 2 palavras aqui para comparar. Ó. Heróico e herói. Ambas tinham acento no ditongo aberto "oi". Só que heróico é paroxítona. Quando é paroxítona, perde o acento nos ditongos abertos "e" e "oi". E quando é oxítona? Na língua portuguesa, toda oxítona terminada em ditongo tem acento. Para quem é aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, nunca pode dar mole, porque o camarada pega a barca o tempo todo e lá está escrito, ó, Niterói, porque é uma oxítona terminada em ditongo. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, continuando a pegada, a gente vai falar de mais uma que modificou, fora o trema que a gente já viu na questão. Palavras com letras duplicadas. Hoje em dia não tem mais acento. Então, creem, leem, deem, voem, enjoo e por aí vai, não tem mais acento, ok? Agora, continuando aqui a pegada. Mais uma regra básica, é a regra do hiato. O que é um hiato? É uma lacuna, é um elemento isolado. Então, eu vou isolar quem? O verdadeiro ou o falso? Eu vou isolar o falso, que é o I e o U, ou então vou deixá-los acompanhados da letra S. Exemplo, saída, saúde, faísca. Aí você vai pensar assim comigo, ué, mas saída, saúde, faísca são paroxítonas terminadas em A e E. Não deveriam ter acento. Só que a regra do hiato se sobrepõe à regra da paroxítona. E aí pensa comigo, não é o I e o U simplesmente isolado assim do nada a esmo, não. Porque senão você vai pensar, então o U de urubu vai ter acento? Não, não é assim. É o I e o U na posição de segundas vogais. É claro, isolados. Então saída, não está na posição de segunda vogal? E eu não deixo isolado, ó, sa-i-da, sa-u-d, e faísca. Então, ó, i-u,
isolados ou acompanhados de S entram na regra do hiato. Quais são as palavrinhas que vêm para poder derrubar o candidato? Uma é essa daqui, ó, rainha. Aí se liga que eu vou separar o I, ele vai ficar isolado, rainha. Só que aí, agora não vai valer a regra do hiato. Toda vez que eu tiver uma palavra seguida de NH, ela não entra na regra do hiato. Ela vai entrar, na verdade, na regra da paroxítona terminada em A. E sabe por quê? Pela pronúncia. Eu digo sa, I, da. O I teve som de I, por isso que ele foi acentuado. Teve um som de vogal forte, é acentuado. Agora, rainha, o I não teve som de I, ele ficou nasalizado, então por isso não teve acento. Quer saber mais uma palavrinha importante, interessante para cair aqui? É um nome próprio, é a palavra Luiz, ou então Luísa. O cara pode fazer uma pegadinha. Se liga só, vou botar Luiz com S e Luiz com Z. E Luísa com S e Luísa com Z. Então vamos lá. Quando eu coloco Luiz com S, eu vou isolar o I, Luiz. Só que agora, esse is, ele é um I acompanhado de S. Então entra na regra do hiato, ou seja, Luiz com S tem acento. Mas e Luiz com Z? Eu vou separar o is, Luiz. Mas agora ele está seguido de Z e não de S. Então não entra na regra do hiato. Portanto, Luiz com S tem acento, Luiz com Z não tem acento. Agora olha a próxima. Luísa e Luísa. Tanto faz se é com S ou com Z, porque o I vai ficar isolado. Luísa, Luísa, seja com S ou com Z. Então, nas duas, o I tem acento, ok? E para finalizar, regra básica, a gente vai trabalhar aqui agora o monossílabo tônico. Então, bota aqui, ó.